Família, presta muita atenção aqui na dica do nosso irmão Eudes Pessoa, que ele diz o seguinte, ó: boa tarde, Davi. Lula já não esconde mais para quem trabalha, quer entregar o Brasil de vez. Matéria que ele fala, que ele está se referindo a essa aqui, ó. Lula defende nova geopolítica mundial para discutir clima. Eles substituíram o nome, nova ordem, isso aqui, certo? Botaram geopolítica, porque quando se falava em nova ordem, entrou para a teoria da conspiração e ativa um gatilho negativo, né, na cabeça das pessoas. Então eles mudaram para geopolítica mundial, que é um termo mais bonito. Mas é a mesma coisa. Lula é um traidor da nação, né? Só pelo discurso que você vai ver aqui, ele deveria ser preso. É uma matéria que está aqui, se você quiser ver, no Poder 360, inclusive no canal deles no YouTube. Eu vou colocar aqui o trecho interessante para nós, que é isso aqui, ó. Das Nações Unidas. Portanto, o Brasil tem potencial extraordinário de voltar a ser protagonista internacional, discutindo em igualdade de condições com todos os outros países do mundo, para que a gente possa, inclusive, discutir uma nova governança mundial. É preciso que a gente saiba que tudo que foi criado em 1948, ou seja, depois da criação das Nações Unidas, é preciso que haja uma certa renovação, é preciso que haja outras instituições que hajam diferente do FMI, é preciso que haja mais países participando do Conselho de Segurança, é preciso que haja uma nova geopolítica mundial para que a gente possa discutir essa questão climática. E sobre a questão do clima, o que me preocupa muito é que em todos os encontros internacionais que você participa, tem discussões maravilhosas, a gente aprova coisas maravilhosas, mas depois que a gente aprova, volta para ser aprovado dentro do Estado Nacional. Portanto, tem que ser aprovado no Congresso americano, no Congresso chinês, no Congresso brasileiro, no Congresso do Paraguai, no Congresso da Alemanha. E, normalmente, quando o interesse é do Estado Nacional, a coisa internacional não funciona. Então, é preciso que a gente tenha uma nova discussão sobre essa questão climática. É preciso que a gente tenha uma nova discussão sobre uma nova governança mundial, porque, sobretudo na questão do clima, é preciso que a gente decida a nível internacional e que essa decisão valha para todos os países do planeta Terra. Meus nobres e queridos irmãos, o que você viu é realmente muito preocupante. Eu nunca vi uma ameaça tão grande à soberania das nações, não só do Brasil, como essa que a gente viu agora. Não é de hoje que o Lula defende isso. A nova mundial, ele sempre defendeu isso. Nova mundial. Como nós começamos a explicar, né, apareceu os canais tidos como conspiracionistas, antissistema, explicamos por uma década, mais de uma década, ele agora muda o termo e diz uma geopolítica global, mundial. Mas é a mesma coisa. O Lula, se tivesse de fato diante de pessoas patriotas, se aqui no Brasil tivesse pessoas patriotas no poder, esse discurso dele deveria levá-lo para a cadeia, porque é um atentado à soberania da nação e, aliás, das nações, que ele não fez essa proposta apenas para o Brasil. Ele disse em alto e bom som que o que for decidido por essa corte internacional, por esse sistema internacional, que muitas vezes propõe coisas tão absurdas que, por mais corruptos que sejam os nossos políticos, quando eles olham no papel, dizem: não, isso aqui vai acabar com o Brasil, isso aqui vai acabar com a nossa nação. E o Lula diz que não, que esse direito de dizer não, eu não quero isso no meu país, seja tirado de cada nação. O cara deveria ser preso por isso, meus irmãos. Mas muito pelo contrário, graças ao Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro, porque ele é o maior cabo eleitoral do Lula. Se ele tivesse feito um governo mais ou menos, o Lula não teria chance nenhuma, meus irmãos. O Lula é um cara condenado, um cara criminoso, que está solto unicamente por uma manobra. Você sabe muito bem de quem. O Lula não deveria ser candidato. A candidatura dele por si só, ele ficando calado, mas só o fato dele ser candidato, já é um tapa na cara da sociedade. A mídia toda, a grande mídia, tem aplaudido, tem impulsionado a campanha dele, e nós estamos diante da maior ameaça que o Brasil já viu. Um Lula reeleito, meus irmãos, não significa apenas um caos econômico, um caos das nossas leis. Significa o adiantamento do próprio Apocalipse. Está escrito que no final viria um anticristo que governaria todas as nações com mão de ferro. E Lula está defendendo isso, que para mim, pessoalmente, né, e você tem o direito de ter a sua visão sobre as escrituras, mas para mim se trata de um sistema, não uma entidade. Um sistema que foi descrito como anticristo
porque todas as suas leis, todas as suas regras são totalmente anticristãs. O Lula defende aborto, embora hoje ele diga, não, eu não estou defendendo, não estou fazendo proposta de aborto, mas diz, na mesma hora, que é uma questão de saúde pública. Então ele é a favor e vai implementar isso no seu governo, não tenha dúvida. O Lula não gosta dos valores cristãos, ele acha ultrapassados. Então, além do aborto, você sabe que na educação do seu filho vai ter muitas coisas, muitas ideologias, e você já sabe do que eu estou falando, que você não concorda. Sem contar, meus irmãos, esses movimentos como o MST aí invadindo terra, propriedade das pessoas, criando o Bolsa Voto, aumentando esses benefícios, para quê? Para que no final a sociedade só consiga se manter ali, com aquela grana. Não é de hoje que artistas, pensadores internacionais têm falado, inclusive Titio Bill já falou, se eu não me engano, Elon Musk também, que logo os líderes vão ter que pensar, os líderes mundiais vão ter que pensar numa renda única, universal. Por que isso? Porque eles estão vendo que como as empresas deles cada vez mais crescem, cada vez eles dominam mais setores essenciais para a nossa vida, logo o dinheiro se concentrará, já está acontecendo isso agora. Esses homens já lucram mais do que muitos países juntos. O que eles lucram, a grana que entra para eles por ano, já é muito maior do que todo o PIB de algumas nações. Então, se isso só aumenta, se isso só amplia, né, os lucros deles só ampliam-se, é natural que eles tenham uma previsão já, olha, as pessoas daqui a pouco não vão ter mais acesso ao dinheiro. E para que elas não morram de fome, é preciso criar uma renda única e universal. Meus irmãos, a coisa é muito séria, é capitalismo para eles e comunismo para você. Mais uma vez eu coloco o Lula na conta do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro tivesse feito um governo mais ou menos, o Lula não teria chance nenhuma. É um criminoso condenado que só está aí solto, unicamente e exclusivamente por uma manobra do judiciário. Ele não deveria nem ser candidato. A candidatura do Lula é um tapa na cara de todo cidadão de bem desta nação. Eu sei que muitos hoje olham para o Lula e dizem, Davi, mas eu penso em votar no Lula porque ele é o que tem chance de derrotar o Bolsonaro. Meus irmãos, não vá nessa. Não seja você o culpado de ter eleito um ou outro. Sai desses caras, meus irmãos. Lula e Bolsonaro não dá. Um não existiria sem o outro. É como uma moeda, só tem os dois lados, cara e coroa, mas é a mesma moeda, compõe o mesmo corpo. Se você lixar um dos lados, a moeda perde o valor. É a mesma coisa esses dois caras. Se a maioria, né, dos não despertos, das pessoas que ainda são chamadas inclusive por eles de gado, vai eleger um dos dois, então que a culpa seja deles e não nossa. Nós precisamos sair disso, fazer a nossa parte, cada um que seja. É por isso que a gente vê a sabedoria do nosso Deus, do nosso Criador, porque cada um será responsável pelos seus próprios atos. Então esquece, eu tenho que fazer meu vizinho. Não, você tem que fazer a sua parte. Aquela pessoa que vier conversar com você, que você tiver a oportunidade de mudar a cabeça dela, faça isso. É nossa missão. Eu estou fazendo isso agora. Vocês fazem isso quando compartilham os vídeos, quando falam desses assuntos com familiares, com amigos. Essa é a nossa missão. Então, resumindo aqui esse vídeo, eu acho que não tem nem aí como interpretar de outra maneira, vir com um papinho. O Lula foi quem criou aí o cabeça do Fórum de São Paulo, mandava dinheiro daqui para ditaduras comunistas. Então tudo que é anti-família, anti-moral, bons costumes, anticristão, o Lula tá dentro. Tem vários vídeos aí que agora, até se você mostrar já, não, é preconceito religioso. Mas o Lula tá dentro até a cabeça, meus irmãos, dos piores planos para nossa nação. É até uma frase, meu irmão, que é um atentado, na minha opinião, contra todas as nações, porque ele tá falando ali claramente, não só no Brasil, mas a decisão, né, que for tomada por essa ordem, por essa liderança mundial, tem que ser acatado por qualquer nação que seja. É muito sério o que ele está falando, meu irmão. Então não se trata de ser bolsonarista, não se trata de ir com a cara de um político ou de outro. Se trata que Lula é uma ameaça ao Brasil, é uma ameaça a todos nós, meus irmãos. Então eu peço que você passe esse vídeo adiante, porque lembre-se também das escrituras. Os covardes, os omissos, herdarão o lago de fogo, que será a segunda morte, e é eterna. Lembre-se sempre disso, o Criador não perdoa os covardes e os omissos. Não seja você um deles. E bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Tá certo, meus irmãos? Então passe esse vídeo adiante. Se você quiser fazer recortes, se você quiser repostar, fique à vontade, meu irmão. Eu sei que o nosso tempo aqui não vai ser muito longo. Cada vez mais a gente vê as restrições. Tem outros canais já fechando. Então eu peço a você que entende tudo isso, que realmente compartilhe as informações. Passe da sua maneira. A nossa nação de fato está ameaçada, meus irmãos. Então eu faço questão de saber o que é que você sentiu, né, vendo um criminoso condenado falando uma coisa dessa, que é preciso de fato
acabar com a soberania das nações. Ele nem esconde mais. Antes o que era conspiração ficava a cabo muitas vezes da interpretação de cada um, agora é explícito, né? Eles falam em alto bom som, dado, né, a alienação grande que as pessoas se encontram nesse momento. Então, meus irmãos, é isso. Vou encerrando por aqui. Agradeço demais a tua audiência. Um abraço, fiquem com Deus e fui.